mini índice da Bovespa, pessoal. Bom, o índice, a expectativa, né, como falado, era o rompimento dessa linha de resistência, visto que o índice estava decrescente. Quando nós temos teste de resistência e suporte com baixo volume, probabilidade alta de rompimento. Rompeu. Semana passada deixei essa setinha para cima porque volume continuava baixo ainda, volume baixo. Então a expectativa era de alta. O mercado abriu a semana também, fez um movimento de alta. Olha só que interessante. Volume não tocou no 180, que seria ideal com um candle de rejeição para estar buscando uma correção maior. Aumentou um pouco, né, visto comparado com o volume dos últimos períodos. Fez um candle do dia 23, um candle de engolfo, que engolfou 1, 2, 3 dias, tá? Então mostrando aqui uma certa força vendedora. E hoje deixando um doji, tá? Deixando um doji, um candle, quase um doji, né? Apesar que essa sombra aqui está um pouco maior que o corpo, vamos considerar um doji, sombra superior, sombra inferior, e um volume maior do que os últimos períodos, um candle de indecisão. Bom, qual a leitura que eu faço aqui para o índice para a próxima semana, tá? Com base nesse candle, acredito que não vai mudar muito, né? Com base, temos algumas horas só de mercado, nós tivemos aqui esse volume de 1 hora, aí o que eu faço aqui, ó? Gráfico diário, eu tenho um aumento de volume, tá? Aí eu vou detalhar ele, mas que momento, que é esse volume? Esse volume que aumentou hoje. Professor, como que eu faço para saber se esse volume ele é comprador ou vendedor? Eu começo a detalhar, vamos jogar para 1 hora. 1 hora, olha só que interessante. 1 hora, no dia 21, nós tivemos esse maior volume aqui, ó. Dia 21. Tá? É um volume comprador ou vendedor? Um volume vendedor. Por que eu sei que é vendedor? Porque o preço está trabalhando abaixo dele. Esse é o maior volume. Legal? Hoje, olha o volume que o mercado deixou neste candle. Este volume. Movimento corretivo, baixo volume. Lembra dessa característica? Baixo volume, apenas uma correção. Probabilidade alta de voltar a cair, continuar a cair. Então nós temos aqui características de 2 dias de volume vendedor predominando no índice. Cara, qual que seria aqui uma situação ideal que eu até brinco, falo, pessoal, vamos, aí pode entrar vendendo até a sogra, né? Se no gráfico diário, tá? No gráfico diário deste dia aqui, por exemplo, tá? O volume fizesse isso, ó, aumentasse drasticamente. Pessoal, aí com base no gráfico de 1 hora, vendo que é um volume vendedor, tá? Mesmo sendo um doji, cara, probabilidade grande, quanto maior esse volume, tá? Maior esse movimento de correção ou de giro de preço do mercado. Olha o volume que nós tivemos. Esse foi um volume de giro de mercado. Esse foi um volume, ó, de correção e de rejeição do movimento de queda por parte dos compradores, que serviu como suporte no passado, e o preço subindo. Então, quanto maior esse volume, vamos imaginar que esse volume ele fosse igual ou superior a esse. Então, ele tocasse aqui, ó. Provavelmente um movimento forte de queda aí, de giro de mercado do mini índice. Legal? Bom, então, expectativa para a próxima semana, tá? do índice, com base na que nós vimos de 1 hora ali, é um movimento fraco de venda ainda, não é um movimento forte de venda. Temos que ficar atento para esses níveis de suporte, 98 mil pontos, é uma região importante, aqui vamos ter uma confluência. Chegou nesse nível, aumentou volume, candle de rejeição, podemos ter aí o repique, a continuação do movimento de alta. Legal, mas bem provável pela característica que nós temos aqui em 1 hora, esse teste aí dos 98 mil pontos na próxima semana. Ok? Então, semana passada era um movimento de alta, agora estamos mudando então a nossa expectativa. Vamos deixar certinho aqui novamente. Dólar, semana passada era um movimento de queda porque tinha um preço, uma congestão, desenhei esse triângulo, volume decrescente caindo, probabilidade de rompimento. Lembra? Teste de suporte ou resistência com volume caindo, probabilidade alta de rompimento. Suporte em 5,14, já testou, bateu 5,14, o próximo suporte é em 5.
que o mercado fez? Não é volume em 180, volume importante, né? Mas fez aí um volume, uma correção ontem e hoje, então está bem indeciso o mercado para a próxima semana. Uma região importante agora, que ele vai vir testar esta região, que coincide com o nível de 61, preço de 5,27, 5,27 aqui vai ser importante, o rompimento, o fechamento acima de 5,27 com baixo volume, o preço pode retomar o movimento de alta. E olha só que interessante, deixa eu ver se dá para desenhar aqui, o que nós podemos ter aqui. Tá? Não vou fazer medição aqui, deixar mais ou menos aqui, nós fazemos se engatar uma perna CD. Então podemos ter aqui uma região, tá? Na próxima semana, iniciando a semana, rompendo esse nível aí de 5,26, 5,27, podemos ter aí o movimento de uma perna CD, tá? Uma perna CD de um padrão harmônico. Euro-USD, bom, Euro-USD foi embora, tá? Volume baixo, rompeu aquele triângulo, descaracterizou aquele movimento, mas apesar que veio quase, tocou o nosso ponto B, descaracterizou, depois consolidou, rompendo o triângulo, baixo volume, pessoal, vai subir, né? Mudamos, né? Como eu falo para vocês, aqui nós tínhamos uma expectativa de queda quando bateu na PZR, volume alto, tinha esse volume, enquanto estava trabalhando abaixo desse volume, buscando venda, e começou a trabalhar acima aqui, descaracterizou só buscando compra, tá? Volume baixando, vamos ver aqui gráfico semanal, próximos níveis de resistência. Aqui é um topo 1.18,100, 1.18,100 ali já rompido. Aqui esse padrão aqui, então ponto X, ponto A, ponto E era um padrão que cumpriu, né? Nós desenhamos já no passado, já esquecemos dele. Reversão para o Euro-USD. Cuidado, pessoal, cuidado agora aqui que mora o perigo e muitas pessoas quebram nesse movimento aqui, ó. 4.500 pontos, aquele pessoal que opera sem stop loss, fazendo preço médio, acha que vai bater numa resistência e o preço vai retornar, tá? Cuidado, é aqui que o pessoal, mercado está com volume baixo, tá? Rompeu com volume alto, mais um candle de força, okay? Neste candle fez um candle de, apesar de um corpo grande, verde aí, mas com sombra superior e inferior, um volume não batendo no nível de 180, não sendo muito interessante, mas o preço ascendente, volume caindo, cara, ainda não temos nada, nenhum sinal, diferente de outros ativos que nós vamos ver, que mostram um sinal de uma possível reversão. Aqui nós não temos esse sinal, então, para comprar a longo prazo, cuidado, porque já está bem esticado, né? Temos um movimento esticado, apesar que nós temos aí uma resistência a quase 2.000 pontos, 200 pips, mas a compra a longo prazo é perigoso. Um day trade tranquilo, mas a longo prazo é perigoso, até porque o mercado, quando tem um escalonamento, ele faz algum tipo de correção, tá? Dificilmente ele vai escalonar por muito tempo, pode segunda-feira abrir, né, e termos aí um movimento de correção, vim testar essa região de suporte, tá? É bem característico, mas para vender, né, buscando um movimento em que já está esticado, o pessoal fala já está esticado, agora vão entrar vendidos, se entrar naquelas, por exemplo, Forex Factor, com certeza está vendida, ela está vendidaço, o pessoal está 78% vendido e 22% comprado. Esses são os amadores que estão só perdendo dinheiro, né? E o pessoal profissional aí pegando o dinheiro dessas pessoas. Então cuidado com venda no Euro-USD. GBP-USD, lembra da setinha? Compra, era compra, volume baixo, nível de resistência e continuamos ainda com esta expectativa, tá? Não tem nada, gráfico semanal, que vai ser uma região, se tiver algum número redondo aí, a 32, 1.32, próximo nível aí de, claro, pode segunda-feira um candle de rejeição, alto volume, descaracteriza tudo que estamos falando, ok? Mas a princípio, continuidade do movimento de alta. O USD-CHF era queda, lembra? Queda, sinalizando queda, era volume baixo, tentativa do movimento de alta, volume, candle de rejeição, rompimento, queda, volume baixo, provavelmente aí, né, vem testar aí essa região de suporte, um suporte
é um suporte importante do gráfico semanal, provavelmente do mensal também, ok? Então, continuidade aí de fazer o teste. Claro, está bem escalonado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, né, o SDCHF caindo sem uma correção. Pode ter algum tipo de correção, como também pode acontecer qualquer tipo de rejeição, volume alto e o preço retornar a partir desse momento. Mas bem próximo de uma região de suporte, o SDCHF. O SDCAD também era queda, movimento de queda, né, testando esse suporte, essa zona, o volume baixo, nenhum sinal de reversão ainda, próximo a essa região de suporte de 1.33 e 200, ficar atento aí o preço batendo nesse nível, uma possível rejeição. Áudio SD está bem interessante, pessoal. Áudio SD até foi na sala do dojo, teve um dos alunos lá que eles entraram já até vendido, fui no Áudio SD, acho que no GBP Audio, se não me falha a memória, comprado no GBP Audio, que deu um sinal bem bonito o índice, tá? Região, aqui nós temos, vamos ver, região de resistência, mercado deixou um volume alto, candle de rejeição com volume batendo no 180 também, a 177, e começou a rejeitar. Semana vai ser decisiva, por quê? O teste do 0,70, 500, o mercado rompendo, ó, preste bem atenção, o que pode acontecer, que vai ser uma ótima oportunidade. O mercado rompendo, com volume baixo, ou até com volume alto, mas com um candle maciço, aí, com o Aruboso aí, negativo, okay? E os próximos candle baixando o volume, cara, pode ter uma ótima oportunidade no Áudio USD. Okay? O mercado já mostrou, através desse volume aí, essa possível correção. Podemos traçar aqui uma LTA, que vai convergir com essa região. Então, ficar atento, possível oportunidade de venda no Áudio USD para a próxima semana. Gold, o Gold subindo, né? Gold, volume baixo, era expectativa de alta, volume nesse dia aqui, ó, volume com esse candle, o volume mais alto dos últimos períodos, porém o preço continua a subir. O que nós fazemos? Uma das estratégias é o seguinte, eu marco esse candle, o fechamento dele, e se um candle fechar abaixo dele, eu começo a buscar venda, tá? Porque esses compradores, esse volume grande aqui, que foi uma briga grande entre compradores e vendedores, foi anulada, aí os compradores no primeiro momento conseguiram elevar o preço, mas foi anulado aí e os vendedores estão dominando agora o mercado. Então eu começo a buscar venda no ouro a partir desse momento, dessa característica aí então deixei sinalizado que é o valor de 1.886. Legal? Usatec, semana fez um topo duplo, volume eu sinalizei, olha aqui, ó, eu deixei sinalizado semana passada esse volume alto, que eu acabei de explicar no ouro agora, tá? Acabei de explicar no ouro. 10.600, abaixo agora só buscando venda, tá? Só buscando venda no Usatec, Nasdaq, né? A partir de agora. Deixei a setinha para cima, que acima era compra, então a semana quando estava trabalhando acima era só compra, ok? E quando agora fechando nessa semana, abaixo aqui, só vamos buscar venda então no Usatec com base nesse volume, nesse maior volume que nós tivemos aí neste dia 13/7, ok? Então Usatec próxima semana buscando venda. O DAX, bom, acima desse nível o volume estava baixo, era compra, o mercado deixou esse candle, olha só, esse candle de rejeição, volume, apesar de subir um pouco, mas não foi lá no nível de 180, mas o preço está caindo. É uma das características, para quem lembra da aula, de volume, pessoal, sobre o índice, que 5% das vezes ele acaba fazendo um giro, né? Ele faz um giro do preço sem deixar um sinal. E isso para quem lembra, tá? Porque houve um consenso entre compradores e vendedores, não ocorreu a briga, consequentemente não houve aumento do volume e eles tiveram um consenso, entraram todos vendidos aí sem a briga entre compradores e vendedores, ok? Mas pode sim ser uma região de reversão. Vamos só dar uma melhorada aqui, vamos ver gráfico semanal, belo candle de rejeição,
Vamos no gráfico de 1 hora para ver onde tem volume forte aqui. O volume vendedor. E agora está numa região importante, ó, que interessante. Ó. Ele está exatamente numa região de suporte, tá? Rompendo essa região de suporte com baixo volume. Então tudo sinaliza aí que o DAX, tá? Pode fazer uma correção maior, mas a longo prazo aí movimento de queda. Legal? DAX. Amazon. Olha só que bonito que está a Amazon aí para longo prazo, pessoal. Volume vendedor. Olha que volume interessante de virada de tendência. Olha que volume interessante, cara. Putz, aqui tá de livro. Volume caindo com correção. Cara, é aquele exemplo, algum ativo que eu falei agora há pouco para vocês. Ó, fazendo uma correção, tá, sem volume, bem característico. Cara, probabilidade aí, apesar que a gente tem um belo de um padrãozinho harmônico aqui, podemos ter aí um padrãozinho aí, buscar essa região. Ficar atento nessa região, tá? Um padrãozinho aí harmônico. Legal? Então tá bem interessante, tá bem bonito aí, bem, quem viu aí a Amazon essa oportunidade, não sei se foi essa oportunidade que foi vista, mas tá bem interessante. Legal?